Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para falar sobre espiritualidade. Eu criei esse canal para poder falar sobre assuntos relacionados à vida espiritual, relacionados aos nossos também problemas, as nossas questões da nossa vida no planeta Terra, da nossa caminhada, da nossa jornada, e qual a relação do mundo material, do mundo físico, do mundo natural com o mundo espiritual. Então, para falar sobre esse tema, eu uso referências de autores de diferentes culturas, uso o meu conhecimento, minha pesquisa de diferentes religiões, como o budismo, o hinduísmo, os Vedas, que são livros sagrados da antiga Índia, e também o cristianismo. Tem alguns gatinhos, alguns bichinhos, cachorrinhos, e às vezes eles podem querer participar do vídeo. Então aqui eu vou começar falando sobre esse livro, O Sermão da Montanha, de Humberto Roden, que é justamente uma reflexão sobre o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Até mesmo porque a minha educação foi dentro do cristianismo, né? Então eu tenho essas referências e é muito importante que a gente reflita sobre o que nós temos de conhecimento. É importante que a gente, ainda hoje, é muito importante a gente pensar nas palavras de Jesus Cristo. Não de um modo cristalizado, né? Mas a gente refletir como que isso ainda é válido hoje, no contexto de hoje, que ainda, mesmo depois de 2000 anos, do nascimento de Cristo e da morte de Cristo, como Cristo ainda não é apenas uma ideia, nem apenas uma memória, um fato histórico, ou muito menos uma mitologia, mas é uma realidade, como Jesus Cristo faz parte de nossas vidas, como Jesus Cristo realmente está vivo e enquanto Espírito. Então, se a gente for pensar em Jesus Cristo, a gente tem que pensar nos ensinamentos. Olha, amor. E Humberto Roden nos traz uma boa reflexão sobre o que são os ensinamentos de Jesus Cristo e o Sermão da Montanha, que para Humberto Roden é o coração do Evangelho de Cristo. Então, aqui nesse livro, Humberto Roden explica que as bem-aventuranças das quais Jesus falou, né, são bem-aventuranças que podem ser contraditórias para a gente entender, porque ele coloca como bem-aventuranças justamente aquilo que nós acharíamos que não é bom. Então, ele diz, por exemplo, são 8 beatitudes, onde o mestre proclama felizes precisamente aqueles que o mundo considera infelizes: os pobres, os puros, os mansos, os sofredores, os perseguidos. Então, para você compreender isso, né, é preciso que você consiga acessar o seu eu divino. Se você olhar apenas a partir do seu eu egoísta, você não vai conseguir acessar o verdadeiro significado dessas palavras. E o Humberto Roden nos ajuda justamente a compreender, né? Então, a primeira bem-aventurança são os pobres pelo Espírito. E aqui o Humberto Roden explica que houve uma certa distorção uma distorção em algumas traduções da Bíblia,
que colocaram bem-aventurados os pobres de espírito. E isso é uma distorção, porque pobres de espírito a gente poderia entender pessoas que são estúpidas, que são pessoas que não possuem inteligência. E, conforme o autor coloca aqui muito bem explicado, isso não faria sentido, porque o próprio Cristo estaria fora, né, desses bem-aventurados, porque o Cristo é um sábio. Jesus Cristo foi um sábio, continua sendo um sábio, né, porque ele está vivo e ainda ainda continua a sua missão. Cristo continua a sua missão de evolução, né, de ajudar, auxiliar na evolução do planeta Terra e de toda a humanidade. Então, evidentemente, não se poderia considerar que Jesus Cristo fosse, né, pobre de espírito. Então, ele coloca aqui, né, se assim fosse o próprio Nazareno riquíssimo de espírito, não faria parte dos bem-aventurados e possuidores do reino dos céus. Não se sabe o que mais estranhar nessa interpretação que se tornou proverbial, se a hilariante ignorância dos seus autores, se a revoltante arrogância dos profanos de uma das mais sublimes mensagens do Cristo. Então, o verdadeiro significado de pobres pelo espírito significa as pessoas desapegadas dos bens materiais, as pessoas que, mesmo que possuam bens materiais, essas pessoas não se apegam e não se prendem a isso. Isso não significa que essa pessoa precise doar todos os seus bens. Essa pessoa pode possuir riquezas, mas ela sabe que a riqueza é apenas um aspecto material da vida, que o principal aspecto da vida é o espírito. De certa forma, a pessoa consegue estar livre da necessidade de possuir. E o Bert Roden explica muito bem que se trata de possuir riquezas e não de ser possuído por suas riquezas. Então não é questão de... é questão de você não ser escravo do que é material. E aí essa condição de ser escravo do que é material também pode acontecer, né, conforme Humberto Roden, mesmo para pessoas que não possuem, mesmo aquele que não possui nada também pode estar apegado ao que não possui. Se a pessoa está o tempo inteiro pensando naquilo que não possui e desejando, a pessoa não está conectada com o seu eu divino. Ela está conectada com o seu próprio ego. Então, o discurso do Bert Roden esclarece muito aqui os vários momentos do Sermão da Montanha. Esses momentos que podem ficar um pouco confusos, que podem parecer contraditórios, ambíguos. Então, o Bert Roden explica isso pra gente, né? E é muito importante que a gente tenha clareza de cada uma das bem-aventuranças. É importante que a gente tenha clareza do seu verdadeiro significado, até para que a gente possa praticar. Então, a segunda bem-aventurança são os puros de coração. Os puros de coração são aqueles que não estão apegados ao seu ego, aqueles que estão livres para que possam acessar o seu eu divino. E a gente vai falar um pouquinho então dessa segunda bem-aventurança no próximo vídeo. Esse vídeo foi só para a gente iniciar aqui esta série de vídeos aqui no canal, ok? Então, eu agradeço a atenção de todos. Se puder, dá o like.